Olá, senhor! No 9.36, determine os momentos de inércia da superfície sombreada mostrada na figura em relação aos eixos x, y, quanto A igual a 20 mm. Bom, para fazer isso, essa figura é muito complexa para eu calcular o momento de inércia da figura inteira. Por isso, eu vou dividir ela em 3, sendo o quadrado e esses dois semicírculos. E o meu momento de inércia, portanto, vai ser igual ao momento de inércia da figura 1 menos o momento de inércia dessas duas outras. Beleza? E para calcular o momento de inércia em relação, usando o teorema dos eixos principais, né, a gente usa essa fórmula aqui. E para quem não entende essa fórmula, por favor, assista meu último vídeo, da 9.32, se eu não me engano. Foi o primeiro vídeo do capítulo onde eu explico melhor essa fórmula, beleza? Então vamos para o momento de inércia em relação a x, começando pelo quadrado, beleza? Ele vai ficar como? Se a gente olhar na nossa tabela, o ix' é igual a base vezes altura elevado ao cubo, tudo isso sobre 12, vezes zero. Por que zero? Bom, a altura vai ser base vezes altura, né? A área, perdão, vai ser base vezes altura, e a distância em y, se eu olhar onde vai estar o centroide desse cubo, vai estar mais ou menos aqui, ou seja, a distância em y está alinhada com a origem aqui. Ele não se movimenta em y, né? Olhando para esse gráfico. Portanto, a distância em y é igual a zero, tá? Do centroide até o eixo xy em questão. Por isso, vai anular essa segunda parte. Então, nosso momento de inércia vai ficar base vezes altura ao cubo sobre 12, que é igual a 10,8 vezes 10 elevado a 4 milímetros cúbicos. Beleza, agora vamos para o nossa figura 2 aqui, né? Bom, se eu olhar aqui também, para você que não sabe como calcular o centroide de um semicírculo, eu deixei a tabela aqui, tá bom? Ó, quiser tirar print, beleza? Tabela dos centros de massas, tá? Mais a área, beleza? Olhando aqui, ó, para meio círculo, o centroide vai estar mais ou menos aqui. Se eu olhar nesse meio círculo, ele vai estar aqui, assim. Ele não se movimenta em relação a y também, então vai ser apenas o nosso momento de inércia em relação ao eixo principal, que é esse aqui, ó. Cadê? Semicírculo, 1 sobre 8 π r elevado a 4, beleza? Substituindo o valor, sabendo que o meu r é igual a 20, né? Já que R é igual a e A é 20, beleza? A gente encontra este valor aqui. E pela simetria em Y, ou seja, como aqui também o dy vai ser zero, o meu ix2 vai ser igual a ix3. Então, resolvendo essa continha aqui, eu encontro o valor de 95,433 vezes 10 elevado a 4 milímetros elevado a 4. Pessoal, fiz uma pausa aqui e aproveitei e corrigi isso aqui, ó. É um sinal de mais e não de vezes. Eu, inclusive, falei vezes na hora, mas, na verdade, é somando. Se a gente olhar na fórmula, está somando, né? E por isso que não está dando zero esse resultado, se surgiu essa dúvida. Enfim, indo para o momento de inércia em relação a y, vamos começar aqui pela figura 1, que é o quadrado. Se a gente olhar lá na tabela, para y, o quadrado ele vai ter base ao cubo e não altura ao cubo, tá? E área vezes a distância x. Quem é a nossa distância x? A nossa distância x vai ser 3a sobre 2, que é igual a 1,5a. Vai estar mais ou menos nesse ponto aqui, beleza? Então, 1,5 vezes a elevado ao quadrado. Fazendo essa soma aqui, a gente encontra 432 vezes 10 a quarta milímetros elevado a 4. A mesma coisa para o semicírculo, figura 2, beleza? Se a gente pegar o valor na tabela, o momento de inércia em relação a y é o mesmo do em relação a x, que é esse cara aqui, beleza? Mas dessa vez a nossa distância x vai ser considerada, então a gente tem que colocar a área do semicírculo, que é essa, e multiplicar pela distância. Quem vai ser a distância? Se a gente ir lá na tabela de centro de massas e áreas, a gente vê que a distância do centroide vai
está ali no 4r sobre 3π. Então, é só a gente substituir aqui 4r sobre 3π e a gente encontra 6,8165 vezes 10 a quarta milímetros ao quadrado. Uma dúvida que pode surgir é, bom, esse valor aqui ele está no y'. Então, você pode pensar que, na verdade, seria zero, né? Porque o x' aqui é zero. Mas essa figura, ela está 90 graus, ela foi girada 90 graus, né? Quando comparada a essa aqui. Então, quando a gente gira, né, em torno do eixo essa figura por 90 graus, o nosso y' vai virar o x', entendeu? Então, se a gente olhar aqui, ó, fica bem fácil de ver o ponto. Esse é o ponto 4r sobre 3π e o y' vai ser zero, igual eu coloquei aqui, ó, zero, beleza? Em relação a y. Tá bom. Agora, indo para a figura 3, pode parecer que vai ser a mesma coisa, né? Já que é um semicírculo igual, pode parecer meio óbvio, mas na verdade tem uma diferença enorme aí, que eu quero que vocês prestem bastante atenção agora, tá bom? Porque quando a gente está olhando para uma figura onde a base está virada para o outro lado do eixo de orientação, que é o O, por exemplo, aqui a base está virada para o mesmo lado, mas nesse caso aqui não, ela está virada para o outro lado. Então, a gente vai usar uma fórmulazinha alternativa, beleza? Para o semicírculo. Por quê? Esse y' aqui, ó, é o y do centroide. Se a gente pegar a tabela, ela só tem o centroide em relação ao semicírculo que está com a base voltada para a origem. Se eu pego esse círculo aqui, ele é como se estivesse aqui assim, ó. Deixa eu arrastar ele para ficar bom de visualizar. Ele está assim. E aí o ponto do centroide estaria mais ou menos aqui. E a gente não tem essa relação aqui, ó. Beleza? Na tabela. Então, como é que a gente faz? A gente vai usar essa fórmulazinha aqui, ó. Beleza? Onde o y do centroide para esse círculo vai ser o y da tabela. A tabela que eu me refiro dessa vez é essa aqui, dos momentos de inércia, tá bom? Menos área vezes o x'. Esse x' agora é da outra tabela, essa aqui, ó. Esse x' aqui, que seria o 4r sobre 3π. Como eu disse, a figura está 90 graus inclinada, então o y' vira o x', é o 4r sobre 3π. Então é só aplicar nessa fórmula aqui, beleza? A gente encontra que o y' vai ser π vezes r à quarta sobre 8 menos a área do semicírculo vezes 4r sobre 3π elevado ao quadrado. E aí, com isso, a gente consegue jogar essa equação nessa fórmula aqui, de modo a achar quanto que vale o nosso momento de inércia dessa figura 3. Então, colocou a fórmula aqui, mais a área vezes a distância dx. Quem vai ser a distância dx desse cara aqui? Bom, ele vai ser 3a menos 4r sobre 3π. Eu quero essa bolinha aqui, não quero, ó, essa parte aqui onde está meu mouse. Ela é calculada. Isso aqui é 4r sobre 3π, isso aqui tudo é 3a. Então, é só fazer 3a menos 4r sobre 3π. Isso tudo é elevado ao quadrado. Resolvendo essa equação, a gente encontra esse valor aqui. 168,4779 vezes 10 à quarta milímetros à quarta. Acabei de perceber que eu tinha errado essa conta aqui na calculadora, beleza? Tinha dado 6, alguma coisa, mas refazendo vi que dá 10,8103. Acontece, todo mundo erra, né? Fazendo o resultado final dá 252,7118 vezes 10 à quarta milímetros à quarta. Beleza? Esse é o resultado final. Deu para pegar o negócio do semicírculo, então, quanto a base estiver virada para o outro lado, no lado oposto da origem, você aplica essa fórmula aqui. Essa fórmula, ela não vai estar na sua prova, tá bom? Mas eu acho ela interessante de você decorar, porque
Quando acontecer isso, normalmente vai ser um semicírculo, tá bom? Eu já posso fazer essa bet com você aí, beleza? Que vai ser um semicírculo, ele vai estar virado aqui, e aí você só aplica essa formulazinha aqui que você vai encontrar o resultado. Isso vale também para o eixo Y. Por exemplo, se tivesse, ao invés desse círculo aqui, ó, desse semicírculo, né? A gente tivesse um aqui, por exemplo, aí a base estaria virada, né, em relação ao eixo Y dessa vez, mas estaria virada em direção à origem, enquanto que se tivesse assim, aí você precisaria de aplicar essa fórmula, tá bom? Você encontrar um exemplo como esse aqui, que é bem comum também. Mas no mais é isso.